Nós vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Wagner, ontem nós tivemos o depoimento na CPI da Covid do empresário José Ricardo Santana, que também trabalhou na Anvisa, e tivemos, como no depoimento do dia anterior, algumas revelações importantes, né? Os senadores ali usaram bem dos dados extraídos de quebras de sigilo. E, inclusive, entre esses dados, tem mensagens acessadas que apontam que o lobista Marconi faria sob de forma que não é meu parente, queria deixar claro, não, que ele soube de forma antecipada da Operação Falso Negativo, que foi deflagrada em 2 de julho pelo Ministério Público do Distrito Federal, 2 de julho do ano passado. E isso, na verdade, era uma operação que versava a respeito de testes, aquisição de testes da Covid-19, mostrando aí que não é só a questão da negociação de vacinas, que esse esquema de negociações bastante suspeitas, na verdade, vinha desde antes de haver sequer vacina para a Covid-19. Como é que você vê essas novas revelações de ontem e também do outro depoimento dessa semana na CPI, Wagner? Olha, Glauco, eu acho que vai se configurando cada vez mais esse quadro de que não se trata realmente de algo localizado ali sobre a questão da Covaxin, por exemplo, né? Mas se trata de algo muito mais disseminado no modus operandi do Ministério da Saúde nesse período Bolsonaro e que se agudizou ainda mais no período Pazuello e com esse agravamento da pandemia, né? A gente vê pessoas que não têm nenhuma relação com o campo da saúde, empresas que nasceram do nada e que vão, né, que têm portas abertas no Ministério da Saúde, pressões e presenças de figuras ligadas à família Bolsonaro, ligadas a laços pessoais com lideranças do governo Bolsonaro. Eu acho que se tornou ali o Ministério da Saúde, nesse processo, um grande balcão de negócios, né? Infelizmente, no momento em que a população mais precisa do Ministério da Saúde, a direção desse ministério não condiz com aquilo que os profissionais da saúde vêm fazendo em todo o país, no sentido de debelar a Covid, de conseguir garantir a saúde da população. É lamentável o que nós estamos vendo e acho que o relatório da CPI que deve sair nas próximas semanas deve apontar exatamente esses malfeitos, esses crimes, né, que estão cada vez mais expressos aí pelos depoimentos e acho que pela documentação que vem sendo levantada pela CPI. Agora, esse depoimento em especial de ontem, né, quando a gente vê que houve um vazamento de uma operação da Polícia Federal, percebe que no governo Bolsonaro existe uma porta de mão dupla ali no caso, né, porque a gente tem um aparelhamento de parte do Estado, isso já está bastante evidente, que acaba comprometendo o próprio poder de fiscalização do governo em relação àquilo que está acontecendo ali no Planalto, também na esplanada dos ministérios, e ao mesmo tempo existe uma tentativa de desestruturação do mesmo Estado. Então essas duas pontas, aparentemente contraditórias, acabam servindo para uma finalidade que é encobrir essas negociações escandalosas que não teriam vindo à tona, inclusive mesmo com Polícia Federal, mesmo com órgãos responsáveis pela fiscalização, se não fosse a CPI, Wagner. Pois, o Glauco, o esquema das milícias é exatamente esse, né? O esquema das milícias é desestruturar aqueles serviços que podem ser oferecidos pelo Estado, limitar a possibilidade desses serviços que sejam oferecidos pelo Estado, ou seja, atuar aí num contexto de destruição daquilo que o Estado deve oferecer para a população, né? Isso a gente vê nas milícias que atuam ali na Baixada Fluminense, ali naquelas regiões em que Bolsonaro conhece muito bem, não por acaso, né? E, por outro lado, eles vão oferecer serviços de uma maneira absolutamente desregrada, desregulada, e que passa apenas pelos próprios interesses, né, de quem organiza, de quem lidera, de quem domina essas milícias, né? Então, o que Bolsonaro vem fazendo é um processo de destruição do Estado, realmente, e isso está na boca dele, inclusive, não é uma invenção nossa, né? Mas isso está na boca dele, de que nós temos que destruir muito antes de começar a construir, isso ele falou no começo do governo. E quando você destrói
em meio a uma crise sanitária dessa natureza, né, é exatamente esse tipo de agente privado, né, absolutamente, praticamente sem nenhuma regulação, é que vai agir, né? Então, esse modus operandi é um modus operandi que a gente está vendo na saúde, mas que também ocorreu na gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, né, que vem ocorrendo em outras pastas, e que vem ocorrendo também em outras ações do próprio governo Bolsonaro, quanto a, por exemplo, tudo isso que está acontecendo com relação, por exemplo, a esse esforço, né, que a gente viu a semana toda, um debate muito intenso nas redes sociais sobre o PL 490, né, o PL 490 referente ao marco temporal, né, e que ataca diretamente os direitos dos povos indígenas. Então, se atua no sentido de desregular tudo para que os agentes privados possam fazer a farra com o serviço público, com o Estado, né? Agora, falando justamente dessa questão do marco temporal, que é um outro fato político da semana, nós repercutimos aqui, Wagner, algumas demonstrações que são recorrentes, inclusive de absoluta insensibilidade de integrantes do governo em relação à situação pela qual passa o povo brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, de forma bastante recorrente, fala da tarifa de energia. Primeiro disse que, fazer o quê? A energia vai ficar mais cara. Aí ontem disse, não vamos ficar sentados chorando por causa da tarifa mais alta, né? Já falou a mesma coisa também em relação à inflação, mas ontem, nessa questão do marco temporal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luiz Fux, acabou adiando esse julgamento para a semana que vem, quando nós temos a maior mobilização de povos indígenas de todos os tempos ali, com entre 6 mil e 10 mil pessoas em Brasília. Como é que você vê essa atitude também do Supremo Tribunal Federal? E também a gente tem que falar, né, da mídia tradicional, que acaba invisibilizando. Às vezes as pessoas podem falar, poxa, o governo Bolsonaro está fazendo tanta coisa, que inclusive Bolsonaro apoia a tese do marco temporal, está fazendo tanta coisa, as pessoas não saem às ruas, mas as pessoas saem sim às ruas, né, estão se mobilizando, só que nem sempre as pessoas ficam justamente sabendo dessas mobilizações, porque boa parte da mídia tradicional não mostra, Wagner. Olha, Glauco, é muito bonita essa manifestação dos povos indígenas, né? São 170 etnias indígenas representadas nessa manifestação. Eu colaborei, né, me chegou até mim uma vaquinha para levar algumas pessoas indígenas aqui da etnia Guarani, aqui do estado de São Paulo, para que a gente pudesse... E eu sei que muitas pessoas, essas pessoas não estão lá apenas representando os povos indígenas, mas elas estão representando toda uma comunidade, toda uma parcela da sociedade brasileira, e entende que a preservação das terras indígenas é algo de direito dos povos indígenas e nos faz brasileiros e brasileiras melhores, né? E esse processo todo é muito pouco documentado, né? A gente vê nas redes sociais, a gente sabe que esse processo está acontecendo, mas realmente a mídia tradicional ela acaba olhando apenas para o Supremo, né? E aqui uma nota sobre o Supremo. O Supremo, claro que ele sabe, né? Os ministros sabem que os indígenas estão ali. Aliás, essa já é a segunda vez em que há uma grande mobilização. Acho que há 2 meses atrás, quando também estava para ser julgada essa questão da terra indígena que se situa lá em Santa Catarina, né, e que é o tema exatamente dessa decisão do Supremo, também houve uma grande mobilização dos povos indígenas para ir a Brasília. Eles estão lá, a gente sabe que eles não estão numa situação fácil, né, porque são muitas pessoas, então é um esforço muito grande e num momento muito difícil para o país. Então, o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que tem muitas atividades, mas poderia muito bem ter aberto uma exceção para atuar agora na sexta-feira, que é o dia da semana, né, Glauco? Poderia trabalhar nesse dia. Agora, eu acho que é muito importante, aqui é importante que a gente fale isso, aqui a Rádio Brasil Atual, a TVT, tem uma ampla audiência junto aos movimentos sociais, às lideranças da sociedade civil, que haja mais solidariedade e que a gente possa fazer com que os povos indígenas possam permanecer em boas condições lá em Brasília nessa semana,
no aguardo dessa votação do Supremo, dessa decisão do Supremo, que é extremamente importante para os povos indígenas e para o país todo, né? Para toda a nossa história na relação com os povos indígenas, nossos irmãos e irmãs indígenas. E falando ainda da questão da mobilização, nós teremos aqui em São Paulo, no 7 de setembro, manifestações pró-governo e também contra o governo, só que nesse caso ainda existe uma polêmica por conta da atitude do governador João Dória, que acabou aí permitindo apenas as manifestações favoráveis ao governo, sendo que nós temos o Grito dos Excluídos, que é uma mobilização tradicional, acontece há mais de 2 décadas em todo o Brasil, também em São Paulo. Como é que você vê essa atitude do governador, Wagner? Então, Glauco, a não ser que o Dória tenha informações muito sigilosas, né, de que essa manifestação vai ser uma manifestação em que as pessoas vão armadas, em que as pessoas vão dispostas, né, essa manifestação da Paulista aí, dos bolsonaristas, né, que essa manifestação tá juntando gente que vem armada, que vem disposta a dar o golpe, né, o famoso golpe. Não me parece nada razoável que ele impeça a que as pessoas se manifestem em um outro local da cidade, sobretudo a questão do Grito dos Excluídos, que é um movimento, que é um dia em que os movimentos sociais, os movimentos populares, a sociedade civil, as igrejas, né, do campo progressista recuperaram o 7 de setembro para o povo brasileiro, né? Desde 1995 que a gente tem essas manifestações do Grito dos Excluídos. Então, é impensável que ela não possa existir, que ela não possa acontecer no 7 de setembro, que é o dia exatamente marcado, tradicional, de manifestação do Grito dos Excluídos. E é muito, muito claro que essas manifestações, então, há tanto a manifestação do Fora Bolsonaro, desse movimento à parte, né, pelo Fora Bolsonaro, e as manifestações do Grito dos Excluídos. É claro que vai haver uma conexão entre essas duas lutas, né, porque o Bolsonaro ele é um presidente da República que está tirando direitos, que está atacando a classe trabalhadora, que está atacando os movimentos sociais, a sociedade civil de maneira geral. Então, é nada mais coerente do que uma conexão entre essas duas demandas, né? A do Grito dos Excluídos e a demanda pelo Fora Bolsonaro. Então, não dá para entender o que o Dória está querendo fazer. Me parece que aí tem alguma estratégia também para ele se colocar novamente aí num cenário em que ele está disputando a possibilidade de ser uma terceira via entre o bolsonarismo de um lado e o campo de esquerda do outro, e o Dória está extrapolando das suas responsabilidades. Me parece que a gente ainda tem alguns dias para o 7 de setembro e eu espero que haja uma decisão que possibilite que tanto os bolsonaristas façam as manifestações deles ali na Paulista, mas também o campo popular, o campo progressista possa também se manifestar no 7 de setembro, porque o 7 de setembro não é propriedade de ninguém. O 7 de setembro não é propriedade dos bolsonaristas, o 7 de setembro é uma data em que lembramos, né, e defendemos e batalhamos por uma independência do nosso país com relação às forças externas, às potências do resto do mundo. É uma data muito importante, acho que tem que ser valorizada, seja por quem for, brasileiro, brasileira. Acho que é importante valorizar essa data e mostrar como compreende a sua data, o seu 7 de setembro. Toda pessoa tem direito a comemorar o seu 7 de setembro e a atuar no seu 7 de setembro da maneira como bem entender o significado desse dia para si próprio, né? É importante, Wagner, essa análise que você faz a respeito dessa tentativa do governador João Dória de ficar bem, né, com um setor que, na verdade, ajudou a eleger. A gente tem que lembrar que houve aqui, de fato, o Bolsodória, né, não é surpresa para ninguém aqui esse alinhamento de boa parte do pensamento conservador do governador com o presidente da República, vestiu camisa, inclusive, e ganhou o segundo turno contra o candidato Márcio França com um discurso anticomunista, atribuindo
para o então candidato adversário dele, que era vice-governador, era governador, foi vice-governador de Geraldo Alckmin. Ele conseguiu taxar o Cunha de comunista, de vermelho, numa pessoa que não tem nada de comunista, que, né, a gente pode até conversar se é de centro-esquerda ou não, ou se é mais uma figura de centro, até de centro-direita em determinados posicionamentos. Agora, dada a indisposição entre Dória e Bolsonaro, parece que ele acabou ficando aí sem essa fatia do eleitorado. E sem essa fatia do eleitorado ele não consegue ser uma terceira via aí, né? A terceira via tão, né, que é tão decantada pela imprensa, né, Wagner? Então, Dória tem uma encruzilhada, é difícil esse dilema dele, a postura política de fazer as pazes com esse setor, mas ao mesmo tempo continuar contra Jair Bolsonaro. Ele está tentando a todo custo conseguir encontrar um espaço aí nessa situação, né, Glauco? Ele está tentando a todo custo encontrar um meio do caminho aí. E ele é uma pessoa midiática, né? O Dória, o modo de fazer política dele, ele é um modo de fazer política que está muito relacionado a esse ambiente da mídia, da televisão. Não à toa ele teve na segunda-feira ali no Roda Viva da TV Cultura, né? Inclusive, que é a Fundação Padre Anchieta, que é ligada ao próprio governo de São Paulo. Então ele está exatamente numa tentativa, numa busca para emplacar elementos midiáticos na mídia, nas redes sociais, para tentar se colocar aí como uma terceira via. Agora, eu acho que é um grande desconhecimento, né? Por um lado, o campo bolsonarista não quer ver o Dória nem pintado de verde e amarelo, e por outro lado, o campo da esquerda conhece muito bem essa trajetória do Dória e sabe que ele não é nada confiável, foi Bolsodória e no fundo está muito mais próximo das atitudes do pensamento bolsonarista do que do campo do centro político. E acho que ele comete ainda um outro erro extremamente grave que nós temos que considerar, que é dizer que essas manifestações oposicionistas ao Bolsonaro podem ocorrer no dia 12 de setembro, que é o dia que está marcado aí pela oposição à direita de Bolsonaro, o MBL e outros movimentos aí que estão querendo fazer algo no dia 12 de setembro, e me parece que isso vai ser, me parece que essa base social desses movimentos à direita que estão agora no confronto com Bolsonaro está muito reduzida, né? Então, imagina, é absolutamente inconcebível que algo como o Grito dos Excluídos ou algo como a coordenação das mobilizações pelo Fora Bolsonaro no campo progressista possa se unir com isso que está sendo programado no dia 12 de setembro. É um absoluto desconhecimento, me parece que não é um desconhecimento, deve ser de propósito essa sugestão que o Dória está fazendo aos movimentos sociais. Então eu espero, de novo, né, realmente que haja um entendimento aí, inclusive deve fazer parte de alguma decisão judicial que garanta ao movimento progressista a se manifestar no Anhangabaú no próximo dia 7 de setembro. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Grande abraço, Glauco. Um bom fim de semana a todos e a todas. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.